Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Olhe dentro dos olhos verdes da pessoa que está do seu lado e dê a paz do Senhor para ela. Não, olha dentro dos olhos verdes dessa pessoa. Você não crê que ela tem um olho verde e ele tem um olho verde? Diga que bom que você veio hoje adorar a Deus. Queridos, Deus abençoe a sua vida. Eu tenho um recado para as crianças da igreja. Se as crianças se comportar no final do culto, o titio Rony vai levar vocês para merendar ali na banca. Mas só se ficar comportada, né, tio Rony? Se não falar nada, só glória e aleluia. Tá bom? Então as crianças me ajudem. Queridos, que Deus abençoe a liderança da igreja. Que Deus abençoe todos os discípulos envolvidos neste trabalho lindo que tem sido apresentado até a noite deste dia, e que esse trabalho continue nas nossas vidas a partir deste final de semana. Que isso seja só um gatilho sendo acionado na nossa alma, para que todos nós, como servos de Deus, possamos viver e cumprir o chamado do céu sobre a nossa vida. Amém? Amém. Quem trouxe a Bíblia? Livro do profeta Ezequiel, é um texto conhecido que nós vamos ler, capítulo de número 37. Vocês me ajudam aí, tá? Vocês me ajudam. Ezequiel, capítulo de número 37. O pessoal que está lá fora, vem para a nave da igreja. O pessoal que está lá na banca, acho que tem uns 15 lá pela banca, vem aqui para dentro, por favor. Só uma pessoa lá fora. Ezequiel 37. Deus abençoe os visitantes desta noite. Quem encontrou, diga eu. Dá uma olhada na Bíblia do irmão, se está lá em Ezequiel 37. Tem irmão que ainda é malandro, ele não acha o texto, coloca em qualquer lugar, só para fazer de conta que achou, para não passar vergonha. Vê se a Bíblia não está de cabeça para baixo, dá uma olhada, vê se não está de ponta cabeça. Eu já vi um irmão no altar, com as pernas cruzadas e a Bíblia de ponta cabeça lendo o texto. E depois a gente descobriu que o irmão, ele não era alfabetizado, mas ele estava na pinta, né? A Bíblia de ponta cabeça, perna cruzada, gravata, 1 palmo de largura. Uma benção. Gente, eu não prego como pregou o pastor Darley sexta, não prego nem perto do que pregou a pastora Juliana ontem, mas eu vou trazer uma meditação para o seu coração. Ezequiel 37 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Diga a mão do Senhor. Diga, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou, isso aqui é lindo demais. Diga, então me perguntou. Diga, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Qual foi a resposta do homem de Deus? Senhor Deus, tu sabes. No verso 4, Deus fala para esse homem dizendo: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Olha para quem está do seu lado, pega nessa pessoa no ombro, diga, profetize. Diga, só libere uma palavra. Diga, só abra a sua boca.
Diga, só tenha atitude. Pode sentar. Meus irmãos, eu louvo a Deus por aqueles que são chamados de pais da igreja. Eu louvo a Deus pelos homens e mulheres que acreditaram na mensagem da cruz, na mensagem do Evangelho. Eu louvo a Deus pela vida de alguém que um dia orou pela minha vida. Eu louvo a Deus pela vida de alguém que um dia me visitou, pregou a palavra para mim, foi na minha casa, me deu um abraço, me deu auxílio espiritual. Eu louvo a Deus, porque a igreja, ela cresce através de homens e mulheres inflamados pelo Espírito Santo e entregues ao Senhor para viver um grande propósito da parte de Deus. Quando Jesus ele foi assunto aos céus, quando ele subiu aos céus, ele deu uma orientação aos seus discípulos, dizendo: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Só que quando Jesus falou isso aos seus discípulos, talvez o que eles não imaginariam era o peso de ficar no lugar aonde Jesus lhes tinha designado, porque permanecer em Jerusalém para eles que eram daquilo que era chamada na época de seita de Cristo ou seita de Jesus, que na verdade hoje é o Evangelho, permanecer para eles em Jerusalém era um grande desafio. Hoje nós vemos excursão para Jerusalém. Todo mundo quer pisar em Jerusalém. Todo mundo quer estar diante do muro das lamentações, colocar o quipar na cabeça, colocar o talit sobre seus ombros, sobre seus lombos, encostar no muro das lamentações, escrever o seu pedido e colocar em uma das frestas que estão ali naquele muro. Porque Jerusalém hoje é um ponto turístico e também ainda muito disputado por algumas nações da terra. Mas para Paulo, Pedro, João, Tiago, Mateus, para os discípulos de Jesus, ficar em Jerusalém era assinar uma sentença de quase morte. Porque a ordem que foi espalhada na cidade era que todos aqueles que eram seguidores de Jesus teriam que ser mortos, teriam que ter a sua vida ceifada, porque os sacerdotes não admitiam que eles pregassem o que Cristo pregava. Os sacerdotes da época não admitiam que o Evangelho de Cristo ele fosse espalhado dentro de Jerusalém. Então, para eles permanecer em Jerusalém era o mesmo que arriscar a sua própria vida. Era o mesmo que dormir na cova como dormiu Daniel, ladeado por leões. Mas nós, da igreja moderna, nós queremos viver um evangelho raso. Queremos viver um evangelho de facilidade, onde nós somos o centro da vontade de Deus, onde Deus precisa me dar tudo, onde Deus precisa satisfazer as minhas vontades, onde Deus precisa me ajudar quando eu pedir socorro, onde Deus precisa me abraçar quando eu estiver só, onde Deus precisa me responder quando eu clamar, porque o Evangelho hoje, o homem, ele é o centro da vontade de Deus, é assim que estão pregando. Quando na verdade Deus precisa estar no centro da vontade, do desejo, do coração do homem. E os homens daquela época, Pedro, Tiago, João, André, eles entenderam a mensagem, eles entenderam a orientação de Jesus, e então eles permaneceram em Jerusalém. Eu imagino que quando eles saíam nas esquinas, ou quando alguém saía do lugar onde
onde eles estavam confinados e traziam para ele a notícia. Qual era a notícia, pastor? A notícia era: tem um cartaz com a foto de Pedro na esquina da feira mais badalada de Jerusalém. E no cartaz está escrito: procura-se vivo ou morto, recompensa de algumas moedas pela cabeça de Pedro. E adivinha só, lá em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que Pedro e João estão subindo para o templo, a hora da oração, a hora nona. Eles estão indo para orar. Eles se deparam com um homem que está à porta do templo, pedindo esmola por conta da sua deficiência. Quando eles saíram do esconderijo e decidiram ir para o templo orar, o homem disse: me dá uma moeda, me dá uma esmola. Pedro olha para João, João olha para Pedro, e eles entendem que eles não têm recurso financeiro algum. Quando Pedro entende que ele não tem nada, João diz: eu também estou liso, Pedro. Pedro olha para aquele moço e diz: moço, nós não temos ouro, nós não temos prata, nós não temos nada, mas aquilo que eu tenho nessa noite eu te dou. E o que é que você tem? Eu imagino que o moço pergunta para Pedro, paralítico, aleijado do lado de fora do templo: se você não tem moeda, se você não tem ouro, se você não tem prata, se você não tem dinheiro, o que é que você tem? Pega na minha mão. Eu tenho a graça de Jesus Cristo sobre a minha vida. Eu tenho a graça do Espírito Santo sobre a minha vida. Que é isso, pastor? São homens que acreditaram no chamado de Jesus. São homens que arriscaram a sua vida para que a palavra do Evangelho não morresse com eles, mas eles eram capazes de morrer pela palavra do Evangelho. A palavra do Evangelho não morreu dentro dos seus corações, muito pelo contrário, trouxe vida para cada um deles. A Bíblia vai nos dizer que teve um moço morto e as roupas daqueles que mataram Estevão estavam jogadas aos pés daquele que viria a se tornar o apóstolo que mais fundou a igreja no seu tempo, na sua época. Quem é, pastor? Estevão. A Bíblia diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, estava sendo apedrejado, e cheio do Espírito Santo ele viu o céu se abrir. Cheio do Espírito Santo ele viu o trono, ele viu a glória, ele viu o poder de Deus. Por que, pastor? Porque o Evangelho que nós precisamos entender, viver, o Evangelho que nós precisamos subtrair para a nossa vida é o Evangelho que traz esperança, é o Evangelho que traz, aleluia, comunhão, é o Evangelho que mesmo na hora da morte nós acreditamos que o Senhor está conosco até a consumação dos tempos. Tem alguém aqui nessa noite, pelo amor de Deus, é um sinal de vida? Olha para cá. Os pais da igreja tiveram um grande desafio: não deixar que a palavra se esvaísse por conta do medo. Só que a nossa geração não entende o que é evangelho, não entende o que é pregar o evangelho, viver o evangelho de Cristo. Que é o evangelho, pastor? O evangelho é levar as boas novas, levar a palavra ou levar a mensagem de Jesus. Um evangelista é um mensageiro. Um evangelista é alguém que traz consigo uma mensagem da parte de Jesus para levar até a vida de alguém. Se Deus tem um mensageiro, os homens da terra também têm seus mensageiros. Os reis da época dos reis, eles tinham seus mensageiros. Só que é diferente do mensageiro da palavra. Por que, pastor? Porque o mensageiro do rei, quando duas nações entravam em conflito, quando duas nações entravam em guerra, o mensageiro ou emissário do rei era enviado até o outro reino para trazer uma mensagem do seu rei. Esse mensageiro, ele vestia-se de uma roupa diferente, ele usava um anel de autoridade no seu dedo.
ele trazia a mensagem do rei. E pelo fato de ele trazer a mensagem daquele rei, ele não poderia ser morto, ele não poderia ter a sua vida ceifada, porque se ele tivesse a sua vida ceifada, aquele rei estaria decretando guerra contra aquele que enviou o seu emissário, contra aquele que enviou o seu mensageiro. Nós entendemos que os reis da terra tratam com honra aqueles que enviam a sua mensagem, respeitam aqueles que enviam a mensagem do seu rei até o outro rei, e o mensageiro desse rei tem honra onde ele vai, mas o mensageiro dessa palavra é diferente. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, em uma cidade, ele foi apedrejado. Os homens pegaram ele, colocaram ele do lado de fora da cidade, porque imaginavam que ele estava morto. Enquanto o mensageiro da terra, ele é recebido com tapete vermelho. O mensageiro do céu, ele é recebido com pedradas, com xingamento, com palavras de baixo calão. Pastor, é por isso que eu não quero me levantar para fazer a obra, porque ninguém me reconhece. É por isso que eu não quero levantar para fazer nada mais, porque o meu líder não me reconhece, porque o meu pastor não me reconhece. Você está muito errado, porque quem lhe enviou não foi o seu líder, quem lhe enviou não foi o seu pastor, quem lhe enviou não foi a pessoa que está do seu lado. Aquele que lhe enviou, ele está lá no céu e ele reconhece o seu trabalho, ele reconhece a sua entrega, ele reconhece a sua intimidade. Nós temos algumas dificuldades de entender o que é evangelho. Nós temos algumas dificuldades em absorver o chamado de Deus para a nossa vida. Eu aprendo que todos nós temos um chamado. Você pode não ser pregador, mas você é um evangelista. Você pode não ser um cantor, mas você é um evangelista. Você pode não ser um apóstolo, mas você é um evangelista. Porque o evangelista testemunha daquilo que Cristo fez na sua vida. O evangelista testemunha daquilo que o Senhor moldou no seu caráter, transformou a sua história, mudou o direcionamento, o contexto da sua realidade. Então Ezequiel, capítulo de número 37, o homem de Deus vai entender o momento em que ele está vivendo e a circunstância em que ele se encontra. Então Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel começa dizendo: e veio sobre mim a mão do Senhor. Diga, a mão do Senhor. E veio sobre mim a mão do Senhor. Isso aqui é confrontante para a nossa vida, porque nós temos mania de dizer: eu só vou se Deus confirmar, eu só vou se Deus disser que é para mim ir, eu só falo se Deus me mostrar num sonho, se Deus me der uma palavra, se Deus usar alguém, se Deus me mostrar uma coisa. Aqui Deus não dá sonho para Ezequiel, aqui Deus não dá uma palavra para Ezequiel, aqui Deus não dá uma direção humana para Ezequiel, aqui Deus não lê um texto bíblico para Ezequiel. Ezequiel está dizendo: no tempo em que eu não queria ir, a mão dele veio sobre a minha vida. No tempo que eu não queria me levantar, a mão dele veio sobre a minha vida. No tempo que eu não queria me dispor, a mão dele veio sobre a minha vida. Deixa eu liberar uma palavra para você que está querendo confirmação, para você que está querendo revelação, para você que está querendo ter um sonho. Se o homem não for lá, se o sonho não chegar, se a palavra não te alcançar, a própria mão do Eterno desce sobre a tua vida, a própria mão do Eterno desce sobre você, a própria mão do Eterno vai sacudir a
qualquer palavra, é a mão de Deus agindo. Mais forte do que qualquer sonho, é a mão de Deus agindo. Mais forte do que qualquer revelação, é a mão de Deus agindo. Tem gente que olha para a sua situação e diz: meu Deus, que prova é essa? Que luta é essa? A porta fechou. Não é que a porta fechou, é a mão de Deus que está agindo. Ah, Senhor, porque essa luta não é uma luta, é a mão do Senhor que está agindo. Ah, Senhor, porque essa guerra no meio da minha casa não é a guerra, é a mão do Senhor que está agindo. Você lembra que você orou para Ele dizendo: Deus, faz alguma coisa? Ele já começou a fazer dentro da sua casa. Mas às vezes Deus faz de um jeito que não agrada a gente, mas Ele está fazendo. Às vezes Deus faz de um jeito que dói na alma da gente, mas Ele está fazendo. Às vezes Deus faz de um jeito que comprime o nosso coração, mas Ele está fazendo. Às vezes Deus faz de um jeito que a gente se isola dentro de um quarto e pergunta: por que, Deus? Ele está fazendo. A minha Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa. A vontade de Deus, ela é perfeita. A vontade de Deus, ela é agradável. Veio sobre mim a mão do Senhor. Diga: a mão do Senhor. A mão do Senhor. Quando a mão do Senhor vem sobre o profeta, ou quando a mão de Deus vem sobre a nossa vida, é um alerta para cada um de nós. Por que, pregador? Porque eu costumo dizer isso aqui, até jargão de pregador, que se tem alguém que sabe trabalhar, se tem alguém que sabe trabalhar, se tem alguém que sabe trabalhar, é Deus. Deus sabe trabalhar. Por quê, pastor? Porque quando a mão de Deus vem sobre Ezequiel, a mão de Deus não leva Ezequiel para a praia, para ele fazer Cooper. A mão de Deus não leva Ezequiel para o cinema, para ele assistir a última sessão do dia. A mão de Deus não leva Ezequiel lá para o shopping, para ele fazer compras na Zara. A mão de Deus não leva Ezequiel no parque, para ele brincar. A mão de Deus não leva Ezequiel na praça de alimentação para ele comer picanha. Não. O texto está dizendo que quando a mão de Deus vem, ela leva Ezequiel para o meio de um vale. Diga: para o vale. A mão de Deus leva Ezequiel para dentro do vale. E eu garanto para você que o vale é o último lugar que o homem de Deus queria estar, irmã Néia. O vale é o último lugar que Ezequiel queria estar. Porque vale no nosso entendimento é lugar difícil, é lugar seco, é lugar escuro, é lugar esmo, é um lugar de difícil acesso. E quando a mão de Deus vem para tratar, ela sempre leva a gente para um lugar que a gente não quer ir. Ela sempre leva a gente a viver de um jeito que a gente não quer viver. A mão de Deus sempre leva a gente para se comportar de um jeito que a gente não quer se comportar. Haja vista, existe alguém que abre a sua boca com orgulho para dizer: eu não dependo de ninguém. Mas tem aquele tempo que a mão de Deus vem, que até para a gente comer a gente depende de alguém, que até para a gente calçar e vestir a gente depende de alguém. Tem alguém que bate no peito com orgulho e diz: eu não dependo de ninguém. Aí tem hora que a mão de Deus vem sobre a nossa vida, leva a gente para dentro do vale de humilhação e diz: e agora, para onde é que você vai? Você está entendendo? Que é isso, pastor? Diga: a mão de Deus. Diga: a mão de Deus. O amigo tem dó, mas Deus não tem dó. É a mão de Deus. O amigo tem pena, mas Deus não tem pena. Que é isso, pastor? Deus e amor, Deus e amor. Vira a página. Deus com a minha justiça. Deus não vai se emocionar com as tuas emoções. Deus não vai chorar com você as tuas lágrimas. Deus não vai prantear com você a tua dor. Que é isso, pastor? A mão de Deus. Quando a mão de Deus vem para mudar a nossa realidade. Quando a mão de Deus vem para a gente entender o nosso chamado, a nossa
nossa vida. Quando a mão de Deus vem sobre nós, Ele nos leva a viver em situações e sob circunstâncias que nós não queremos viver. Pastor, por que eu estou vivendo nessa dor? Foi o diabo? Não foi o diabo, foi Deus que te levou para lá, para você amadurecer. Pastor, porque os meus amigos me abandonaram, foram embora. Não foram eles que te abandonaram, foi a mão de Deus que tirou eles, para Deus gerar intimidade e ter relacionamento com você. A mão de Deus. Oh glória, oh glória, oh glória. E quando a mão de Deus leva quem a gente ama, e quando a mão de Deus toca em quem a gente não quer perder, e quando a mão de Deus amassa, pastor, que é isso? É Bíblia. Isaías era profeta e ele vai dizer: no ano que morreu o rei Uzias, aí então eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e a orla do seu templo, das suas vestes enchia o templo. A mão de Deus levou 3 filhos de Davi. A mão de Deus. A mão de Deus. Pastor, eu estou orando para a porta abrir, mas e se a mão de Deus quiser fechar? Pastor, eu estou orando para sair da prova. E se quando você sair da prova, a mão de Deus te levar para uma guerra? É isso, pastor, é Bíblia. Sabe por quê? Porque Deus não vai mandar ninguém para o campo sem experimentar. Deus não vai te mandar para a obra, viver o chamado, sem antes eles te experimentar. Pega o barro, amassa o barro, pisa o barro, comprime o barro, bate o barro, faz o vaso. Não ficou bom, quebra o vaso, trabalha de novo no barro, quebra o barro, trata o barro, limpa o barro, faz o vaso. Não ficou bom, quebra o barro. Oh glória. Deus não vai mandar você do jeito que você está. Tem gente que abre a boca para dizer: quando eu estava no mundo estava melhor. Ilusão. Eu estava feliz. Ilusão. Eu estava bem, não faltava dinheiro para o bar, para bebida. E agora que eu sou crente, é só prova. Tu acha que tu vai entrar no céu de graça? Tu acha que Deus não vai te provar? Tu acha que Deus vai abrir a porta do céu para você só porque você agora é bom moço, é bom menino? Fala para quem está do seu lado, diga: você pensa que o céu é de graça? Fala para quem está do seu lado: você não pagava para entrar no brega, você não pagava para entrar no forró, você não pagava para entrar no pagode, você não paga para entrar no cinema, e você acha que você vai entrar no céu de graça? Você acha que Deus vai te dar o céu de mão beijada sem provar se você quer? Cadê as mulheres aqui para dar um grito de glória? Posso perguntar para a mulher? Posso? Não responde. Me diz a mulher que é casada, que tem o seu esposo e que nunca provou o seu marido. Eu vou provar esse cabo se ele quer negócio sério mesmo. É ou não é assim? Eu vou experimentar se ele quer mesmo. Aí a mulher tufa o bico, faz a cara feia, exige coisas quase humanamente impossíveis.
Aí o peão quer casar, se vira para comprar, para pagar, para correr. Empenha até a cueca para fazer a vontade. É ou não é assim? Que é isso? E a mulher provando o varão. Saber se ele quer mesmo. Saber se ele quer mesmo. Quero fazer o cabelo, quanto é? 500. Caba não tem, mas ele diz, é comigo. O camarada, por educação, pergunta para a mulher, o que você quer jantar hoje? Ela sabe que ele está nisso. Aí ela diz, eu quero picanha. Aí o que ele faz? Deixa comigo. Por quê? Porque ele quer ser E tu acha que Deus não vai te provar? Você acha que Deus... Meu irmão, a Bíblia diz que na mão de Deus tem a chave. Tem a chave. A Bíblia diz que a porta que ele abre. Só que tu pensa que a chave só abre, a chave também. Porque a porta que ele fecha, você vai entrar, mas depois que ele te provar. Aí Ezequiel é levado para dentro de um vale cheio de ossos. Sabe o que tem no vale? Pergunta o que, pregador? Morte. Sabe o que tem no vale? Medo. Sabe o que tem no vale? Sonhos sepultados, vidas acabadas. É só isso que tem no vale. Esperança zero. Aí Deus leva o evangelista lá para dentro do vale. Hoje o líder quer começar a célula com 10 discípulos. Não, porque Deus me reprovou, porque eu só tenho um. Deus não está te reprovando, Deus está te aperfeiçoando. Fica no vale. Não, porque eu estou só, você não está só. Quem te levou não te abandona. Permanece no vale. Aí Ezequiel está lá no vale. Tem horas que eu não entendo como é que Deus trabalha. Por quê, pastor? Porque quando Jonas estava fugindo de Deus, Deus trabalha por palavra, Deus trabalha por visão, Deus trabalha por ação, mas Deus trabalha também com alguns movimentos que nós não entendemos. Como, pregador? Vou explicar para você. Não era mais fácil Deus visitar Jonas no porão e dizer, Jonas, eu já falei contigo para te ir lá para Nínive. Não adianta você querer fugir da minha presença. Era mais fácil ou não era? Mas Deus não falou. Deus mandou um vento. Deus mandou chuva. Deus mexeu com as ondas. Deus sacudiu o barco. Deus fez tudo. Aí Jonas disse, espera aí, o problema todo é minha culpa. Pode me tirar do barco. Sabe o que Jonas queria? Jonas disse, eu vou morrer, mas eu não vou para onde Deus quer que eu vá. Eu vou morrer, mas eu não vou viver o que Deus quer que eu viva. Eu vou morrer afogado, mas eu não vou pregar para aquele povo em Nínive. Quando Jonas se joga, vem o peixe e engole Jonas. Aí no ventre do peixe, a Bíblia diz que no ventre do peixe Jonas vai orar. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. No ventre do peixe, Jonas vai orar. Não era mais fácil Jonas ter orado antes de comprar passagem para fugir? Não era mais fácil Jonas ter orado quando ele entrou no barco? Não era mais fácil Jonas ter orado na tempestade? Mas dentro do ventre, dentro do ambiente que é impossível, Jonas se levanta para orar. E quando ele ora, o GPS do peixe é acionado e ele é vomitado na praia de Nínive. Você tem coragem de falar para quem está do seu lado? Seja o evangelista e fala para alguém, não adianta fugir. Não olha no olho verde dessa pessoa e diga, não adianta fugir. Não adianta se esconder.
Não adianta bater o pé, não adianta fazer biquinho, não adianta arrumar desculpa, não adianta colocar defeito, não adianta colocar problema. Você vai chegar aonde Deus disse que você vai chegar, e você vai fazer o que Deus disse que você vai fazer. Não adianta você tentar mudar a história. Todo pregador quer pregar para uma multidão de pessoas. Todo líder quer liderar uma multidão de pessoas. Só que quando Deus manda Ezequiel para um lugar, Ele manda para um lugar que não tem absolutamente nada, ninguém, um lugar sem vida. Aqui vai uma palavra para os líderes. Tenha na sua célula sempre um lugar sem ninguém. Como pastor? Tenha sempre na sua célula uma cadeira sem ninguém. Toda célula, se der 10 pessoas, coloque 11 cadeiras. Se der 3 pessoas, coloque 4 cadeiras. Tenha sempre um lugar sem ninguém. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque o lugar que Ezequiel está não tem absolutamente. E Deus faz uma pergunta para Ezequiel: Ezequiel, e aí? Vai sair alguma coisa desse vale? Poderão reviver estes ossos? Pastor, para que há esse lugar vazio? Deus olha para Ezequiel e diz assim: e aí? Vai ter vida? Vão reviver esses ossos? Ezequiel olha para Deus, assim como você olha desacreditado e diz: Senhor, eu não sei de nada, eu não entendo de nada, não conheço absolutamente nada, mas quem sabe tudo aqui é um. Aí Deus fala para ele: ô menino, ô Ezequiel, estende a tua mão e profetiza. É por isso que nós temos sempre que ter um lugar vazio na célula. Porque quem tem um lugar vazio na célula está dizendo: esse lugar vai vir alguém, Deus vai mandar alguém, Deus vai levantar alguém, Deus vai libertar alguém, Deus vai curar alguém. Estou liberando uma palavra profética para você. A partir de hoje, se você tiver 5 pessoas na célula, coloque 6 cadeiras, coloque 7 cadeiras, ou então coloque 10 cadeiras. Diga: essas cadeiras vazias são pessoas que Deus vai libertar, que Deus vai sarar, que Deus vai curar, que Deus vai libertar, que Deus vai trazer, que Ele vai erguer, que Ele vai usar, que Ele vai lavar, que vai ser um instrumento nas mãos do Senhor. E aí, Ezequiel? Poderão reviver? A pergunta mais difícil para a vida de alguém é se deparar com uma situação que humanamente não tem jeito e ser confrontado pela voz de Deus perguntando para a gente aquilo que humanamente nós já temos a resposta. Porque a resposta que Ezequiel quer dar para Deus é dizer: Deus, eu acho que não tem jeito não. É ou não é assim que a gente pensa? Não, olhe para cá. É ou não é assim que a gente pensa? Aquele discípulo que tu já bateu cabeça há 10 anos com ele na célula e não toma jeito. Aí o que a gente fala? Não tem? Não tem? Aquele irmão que tu já visitou, meu irmão, tu já visitou tantas e tantas vezes. A gente olha e diz: tem jeito. Aquela pessoa que a gente já pagou o preço, já jejuou, já trouxe para a igreja, já levou para o encontro, já fez isso, já colocou de cabeça para baixo, mas não quer se firmar. A gente olha e diz: não tem? Sabia que nessas horas é o Espírito Santo que pergunta para a gente: e aí, tem jeito ou não tem? E humanamente o nosso desejo é de olhar para Deus e dizer: Deus, tudo que eu podia fazer,
Tudo que eu podia fazer, visitei, orei, jejuei, busquei, peguei, paguei, ajudei, cuidei, segurei na mão, ensinei, instruí. Mas não tem jeito. Só que a palavra-chave que Deus libera para Ezequiel é essa: Ezequiel, abre a boca, profetiza. E eu falei para a pastora ontem, quando eu estava indo para casa, eu falei: amor, Deus me deu um texto, Ezequiel 37, para pregar no encerramento do congresso. E ela disse: o que é que tem a ver isso com evangelismo? Não tem nada a ver com evangelismo. Falei para ela: tem tudo a ver com evangelismo. E ela falou: por que tem tudo a ver com evangelismo? Sabe por quê? Aí eu vou explicar para ela. Olha o texto. Deus leva alguém para um lugar que não tem nada, e o que tem ainda está sem vida. Deus leva alguém para um lugar que não tem nada, e o que tem ainda está sem vida. E Deus olha para esse homem que está no lugar que não tem nada e pergunta se aquilo que não tem vida pode tornar a viver. Essa foi a maior lição da minha vida esse ano. Que nós somos especialistas em abandonar discípulos à beira do caminho. Porque nós buscamos pessoas preparadas. Nós queremos os melhores discípulos. Nós queremos os melhores companheiros. Nós queremos os melhores pregadores, os melhores levitas, os melhores líderes. E Deus poderia levar Ezequiel para o melhor lugar de Israel, mas decidiu levar Ezequiel para dentro do vale. Porque não importa quantas vezes eu e você iremos desistir de alguém, Deus nunca irá. Não importa quantas vezes eu e você falemos de não tem mais, Deus sempre nos leva a esses lugares, para que nós possamos entender que não somos eu e você que fazemos nada. Alguém não vai reviver porque eu e você queremos que essa pessoa reviva. Alguém não vai se levantar porque queremos que essa pessoa se levante. Alguém não vai servir a Deus porque queremos que essa pessoa sirva. Alguém não vai aceitar Jesus porque queremos que essa pessoa aceite. Mas ele está dizendo: só profetiza e deixa o resto que eu faço, Ezequiel. Só abre a boca e deixa que o resto eu opero no meio desse povo. Só abre a boca. Ei, líder, pai, mãe que estão aqui nessa noite, não desista daquilo que parece que não tem mais jeito. Não abra a mão daquilo que você julga que não tem mais como ser mudado. É muito fácil hoje a gente desacreditar de alguém quando nós estamos de pé servindo a Deus. Porque quando a gente estava lá fora, a última coisa que a gente queria era que alguém desacreditasse de nós. Quando a gente estava lá no mundo, a última coisa que a gente queria era que alguém dissesse, olhasse na nossa cara e falasse: você não tem mais jeito, você não tem mais jeito, você não tem mais jeito. Essa era a última coisa que nós queríamos ouvir de alguém. Mas Deus, pastor, ainda sempre vai levantar alguém para mandar no nosso vale para dizer: eu vim aqui para profetizar. Eu vou repetir para você entender. Deus sempre vai levantar alguém para chegar no nosso vale, na vida que nós estamos vivendo. Vai olhar para a gente e vai dizer: olha, para muita gente lá fora você não tem mais jeito. Para muita gente lá fora você não se levanta. Para muita gente lá fora você não chega a lugar nenhum. Para muita gente lá fora você não tem valor. Mas eu vim aqui, enviado por Deus nessa noite, para liberar uma palavra. Ossos secos
ouvi a palavra do Senhor. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Você não está perdido, não. Você não está perdido, não. Pastor, mas ninguém vem na minha casa. Deixa eu te contar uma história. Eu perdi a conta de quantas madrugadas eu passei dentro de um quarto escuro, bebendo e usando droga, ouvindo um louvor e dizendo: Deus, me dá força, me ajuda, me tira dessa situação. E não ia ninguém me visitar. Eu nem conhecia minha esposa, estava distante de conhecer ela ainda. E eu dentro desse quarto lá no Adrianópolis, numa área nobre, morando lá, tudo que eu queria eu tinha. E eu dizia: Deus, me ajuda, me tira dessa situação. E ninguém ia lá. Mas chegou o dia que a mão dele desceu. Chegou um dia que ele me tirou de lá e me levou para morar na casa do meu tio. Eu dormia jogado no chão da sala dele, entre a sala e a cozinha. Eu era o último que dormia e o primeiro que me levantava. Desempregado, precisando de alguém, de ajuda, de auxílio. Só comia quando me davam de comer. Trabalhava para pagar a comida que eu me alimentava. Mas ele me apresentou Jesus. E quando eu entreguei minha vida para Jesus, uma irmã baixinha do ciclo de oração, chamada irmã Dalcinei, nós éramos 7 homens que tinham aceitado Jesus naquele tempo. E ela era responsável pelo discipulado da igreja. E ela chegou lá comigo e disse: irmão, eu vou lhe discipular, meu filho. Eu falei: amém. Vai ser aqui em casa? Ela disse: não, é lá na igreja. Que horas? Domingo. E eu ia lá para a igreja, quase 5 quilômetros a pé. Nós começamos em 7, terminou só eu no discipulado. Porque tem hora que a mão de Deus chega dentro da nossa alma. E a gente precisa entender, irmãos, que quando a gente já bebeu da água da fonte, a gente não consegue se saciar com nada lá no mundo. Quando a gente já experimentou do Espírito Santo, nada lá do mundo faz mais sentido na nossa vida. A gente até tenta se associar às coisas do mundo, voltar a ter as amizades do mundo, a prática do mundo, mas não dá. Por quê, pastor? Porque você já foi carimbado pelo sangue do Cordeiro. Você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Você já foi encontrado pelo sangue do Cordeiro. Levanta a sua mão direita, deixa eu liberar uma palavra para você. Eu não sei que momento da sua vida você está vivendo hoje. Eu não sei como é que está a sua alma. Eu não sei como é que estão os teus planos. Mas eu sei de uma única coisa, que se o céu te trouxe aqui nessa noite, se o céu ministrou essa palavra no meu coração para liberar sobre você, é porque não importa quem desacreditou, mas ele trouxe você para dizer: eu ainda acredito em você, eu ainda acredito no teu potencial, eu ainda acredito na tua chamada, eu acredito que você vai se levantar, eu acredito que você vai se erguer, eu acredito que você vai se posicionar. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ossos secos, abra